Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 2. Enquanto você encontra e focaliza essa referência bíblica, eu quero magnificar a Deus pela honra, pelo privilégio de poder estar com os irmãos, louvar a Deus pela vida do sacerdote desta casa, nosso amigo pastor Anderson, sua muito digníssima esposa, irmã Lídia. Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, toda a congregação do Santa Clara, toda a membresia. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Capítulo 2, apenas os versículos de número 11 e o versículo de número 12. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-lhes os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro. Tome o assento, por favor. Queridos, louvamos a Deus por esta palavra esta cristocêntrica, palavra esta profética, inserida dentro do Evangelho de Jesus Cristo. É bem verdade que todos aqui conhecem ou já ouviu alguém pregar ou verbalizar dentro do contexto que ora nós acabamos de ler para a nossa meditação desta noite. Quem olha para dentro do Evangelho de Jesus Cristo percebe, entende que o Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Paulo já havia proferido que o Evangelho de Jesus Cristo, para os que nele crer, é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, mas para os que perecem, ele é chamado de loucura, de sorte que, analisando o contexto e analisando o Evangelho de Jesus, é sabido de todos que a narrativa do Evangelho de Cristo, ela se baseia na escriturística narrada por 4 grandes homens de Deus. O Evangelho de Jesus, de sorte, nunca fora em uma contabilidade chamado de 4 evangelhos. O Evangelho de Cristo, por sorte, é um evangelho. O que difere do Evangelho de Jesus é a sua narrativa escriturística. Deus vai usar 4 escritores.
Deus vai usar 4 homens de Deus para narrar sua vida, obra e ministério terreno na terra. Quem olha para dentro do Evangelho de Jesus há de convir comigo. São 4 escritores, são 4 servos de Deus que escreve, que narra, profere e verbaliza a respeito da pessoa de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem uma forma bélica, cada um tem uma maneira contundente de narrar, de proferir, de verbalizar sobre a obra, a vida e o ministério de Jesus na terra. Quem olha para o Evangelho de Cristo percebe, João escreve para todos os povos. De sorte, João tem uma prioridade, pastor Anderson Mateus. A prioridade de João é revelar, proferir, verbalizar, apontar Cristo, não obstantemente como Filho de Deus. De fato, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Mas quem olha para dentro do Evangelho de Cristo, escrito por João, João tem uma prioridade mais clara. João tem uma prioridade mais aguçada. João não quer apenas apontar para Cristo como Filho de Deus. Quem olha para o Evangelho de Cristo escrito por João, percebe que na visão de Ezequiel, nos rostos que tem uma característica que aponta para os escritos do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo narrado por João, na visão de Ezequiel se retrata da figura de uma águia. João tem uma prioridade maior, tem. Qual? Revelar Cristo na sua divindade como Deus. Ele não é apenas obstante o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Jesus também é Deus. Jesus é Deus. Diferente de João, Marcos também tem uma prioridade. E eu gosto do relato escriturístico, narrativo de Marcos. Marcos escreve para os romanos. O que me chama a atenção nos escritos do evangelista Marcos é que, diferente de João, Marcos também tem uma prioridade. Marcos vai apontar Cristo, revelar Cristo na sua servidão, como modelo de servo que vem para servir. A maior prioridade do evangelista Marcos é mostrar Jesus na sua servidão. Só que quem ler o contexto escriturístico de Marcos, propriamente no capítulo 4, vai perceber que esse Cristo que é servo, que esse Cristo que é modelo de servo, que veio para servir, mesmo sendo servo, é um servo que tem poder e autoridade. Quem olha para o capítulo 4 percebe que ele vai pregar, ele vai falar do evangelho, mas ele vai mostrar seu poder sobre a lei da física ao andar sobre as águas. Ele vai revelar seu poder sobre os demônios. Quando ele, no capítulo 5, chega em Gadara e dá ordem para aquela legião, ele vai revelar seu poder ao acalmar a tempestade, dando ordem
para o mar, dando ordem para o vento. Jesus, no evangelho escrito por Marcos, ele é o servo, na sua servidão como modelo que veio para servir. Mas ele é o servo que tem poder e autoridade. Marcos revela ele como o servo perfeito. Diferente de João, diferente de Marcos, Lucas também tem uma prioridade. Lucas escreve para os gregos. Diferente de João, que aponta Cristo na sua divindade como Deus. Diferente de Marcos, que aponta Cristo na sua servidão como servo. Lucas tem uma priori. Qual? Revelar, mostrar, apontar Cristo na sua humanidade como homem perfeito, ou o Filho do Homem, como você quiser entender. É por isso que quem olha para o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, percebe que o médico amado, o doutor Lucas, ele tem uma ênfase em mostrar as duas naturezas de Jesus, ora humana, ora divina. Essas duas naturezas inseparáveis. Nós nunca falamos tanto das duas naturezas de Cristo quanto esse momento das nossas escola bíblica desse trimestre. Estamos falando muito sobre a união inseparável das naturezas de Cristo. E quem olha para dentro da escriturística de Lucas, ora você vê Cristo operante na sua natureza humana, ora você vê Cristo operante na sua natureza divina. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele teve sede. Como homem, na sua natureza humana, nascido de Maria, ele teve cansaço. Mas como Deus, na sua natureza divina, ele é o pão vivo que desceu do céu e mata a nossa fome. Como Deus, na sua natureza divina, ele é a fonte inesgotável da água da vida que mata a nossa sede. Como Deus, na sua natureza divina, ele é aquele que grita em Mateus: vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh glória, aleluia. Quem olha para dentro do contexto percebe que, diferente de Lucas, Mateus também tem uma prioridade. Mateus escreve para os judeus. A maior prioridade de Mateus aqui é apontar Cristo, revelando como o Messias que vem. Quem está aguardando? Quem está esperando? Revelando como o Messias que vem. E vem com propósito: reinar e estabelecer seu reino. Diferente destas expressões escritas por Mateus, a prioridade peculiar de Mateus não é só apontar para o Yeshua HaMashiach que vem, mas é mostrar Cristo na sua realeza, no retrato de um rei. E eu gosto dos escritos de Mateus. Quem olha para dentro do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, se fosse dar um apelido para o evangelista Mateus, o chamaria de o escritor do reino. É o único dentro do Evangelho de Cristo que vai narrar a respeito do reino 34 vezes aproximadamente. Mateus vai falar do reino, Mateus vai proferir do reino,
Ele é o único dos evangelistas que vai gastar seu tempo, vai gastar seus escritos para mostrar toda a profecia do Velho Testamento e mostrar o culminante dele na pessoa de Cristo. Mateus, na sua narrativa, nos seus escritos, aponta para Cristo na sua realeza como rei. Agora a pergunta que não quer calar: somente dentro da Judéia? Não. Somente dentro dos arredores de Jerusalém? Não. Quem olha para os escritos de Mateus percebe que ele mostra Cristo no retrato de um rei, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é apenas rei dentro da Judéia, onde ele nasce. Ele não é apenas rei dentro do território de Jerusalém. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor do Senhor. Tem alguém que pode levantar a mão e adorar a esse rei que reina? Ele é tão poderoso que o salmista no Salmo 145 vai cantar em forma de oração e orar em forma de cântico, e ele diz que o seu reino é eterno, que o seu reino não tem fim. Oh glória! Eu gosto disso aqui, porque quem olha para os escritos de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você percebe que há um paradoxal dentro desses contextos que tem tudo a ver, com o que acontece em Atos, capítulo de número 2. Espera aí, pregador, você é doido? Você saiu da sua casa para falar besteira na minha igreja? Não, quem gosta de Bíblia fica comigo. Quem olha para dentro de Mateus 1, 2 ao 6, percebe que no capítulo 1 Mateus aplica, escrevendo sobre a genealogia de Cristo e mostrando também o anúncio de Gabriel a José, para que não desposa Maria, porque José percebe que o corpo de Maria está mudando. José percebe que Maria está com todos os sinais de uma gestante, e ele ainda não casou, ele ainda não coabitou com Maria. Logo eu entendo, José na sua cabeça está pensando: vou pular fora desse negócio, vou pular fora desse relacionamento. Só que Mateus narra a genealogia de Cristo, a árvore genealógica de Cristo, e ele narra o aparecimento de Gabriel para José, e dizendo: não abandone ela, não largue ela, porque o que nela está sendo gerado não é fruto de homem, porque o que nela está sendo gerado não é fruto da terra, é fruto do Espírito Santo. Gabriel anuncia o nascimento de um rei, capítulo 1. Só que no capítulo 3 aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. E a mensagem de João é coerente com a necessidade desta campanha. João está pregando com tanta veemência, João está pregando com tanta graça, e eu admiro o ministério desse pregador chamado João Batista, último profeta nascido de mulher, porque ele não pregava para agradar a multidão, ele pregava o que Deus queria. Ele era tão somente o preparador, o precursor, aquele que clamava no deserto, aquele que, segundo a Bíblia Sagrada, ele é a voz que clama no deserto. João está pregando, ele aparece no deserto da Judéia com a mensagem, e a mensagem de João não dá ibope, não abre
porta para congresso, não abre porta para cruzada, mas ela é necessária. Qual? João gritava aos ouvidos de quem vinha dos arredores de Jerusalém e ia até, aleluia, a praia, até o deserto da Judeia para lhe ouvir. E ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Percebe que João está pregando uma mensagem genuína, anunciando a chegada do rei, a chegada do reino. E ele prega com tanta graça que alguém vai perguntar para João: João, quem é você? Tu é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu só sou uma voz que clama no deserto. E tem uma por conta: enquanto eu vos batizo com água para sepultamento do velho homem, para sepultamento da velha mulher, vem uma aí que quando ele vier, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu gosto disso. Olha o princípio, capítulo 4. Jesus agora aparece no cenário. Jesus agora é levado pelo Espírito ao deserto. E quando ele é levado ao deserto, depois de jejuar 40 noites, 40 dias, ele é tentado pelo diabo. E na sua tentação, ele é tentado em todas as coisas, mas ele não se cede, ele não cedeu à tentação. Pelo contrário, ele vai vencer o cabeça rachada com o poder da palavra. Toda a tentação da parte do diabo que vinha para Jesus, Jesus se dirigia dizendo: está escrito. Aleluia. Jesus vai vencer o diabo, pastor Anderson, com o poder da palavra. E eu gosto disso, porque quando eu olho para dentro do contexto do capítulo 4, Jesus vence o período da tentação. Capítulo 4, versículo 16 a seguir, ele vai iniciar seu ministério e ele vai pregar suas primeiras mensagens. Sabe qual é o sermão que Jesus vai pregar? A mesma mensagem que João pregou, o mesmo sermonário que João pregou. Jesus agora começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu fico encantado com o contexto de Mateus, porque no capítulo 5 ele agora vai trazer os princípios desse reino. Ele agora vai falar dos princípios primordiais desse reino, aquilo que chamamos do sermão da montanha, aquilo que chamamos de as bem-aventuranças. Sabe o que tem a ver esse contexto do 1 ao 6 com Atos capítulo 2? Não dá para viver Atos 2 se não ser impregnado, aleluia, dos princípios de Mateus capítulo 5 e capítulo 6. E o que é que fala no capítulo 6? Na oração mais conhecida, que até ateu à toa conhece, a oração do Pai Nosso. Jesus vai orar ensinando os discípulos a orar, e ele vai expressar, ensinando eles, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pregador, o que é que tem a ver Atos 2 com essa oração? Não dá para viver, não dá para ter os princípios do reino impregnado na nossa alma, não dá para viver Atos 2, dunamis, poder espiritual, se nós não tivermos embasados, cheios, aleluia, dos princípios de Mateus capítulo 5, capítulo 6, porque a oração modelo dele nos ensina que quando ele grita vem o teu reino, é o mesmo que diz faça-se a tua vontade, deixa o céu descer, deixa o céu se manifestar. Deixa eu ver quem está entendendo esta palavra. Levanta esta mão, abre esta boca. Ei, eu gosto disso aqui. Eu gosto desta verdade.
Para vivermos Atos capítulo 2, precisamos ser impregnados dos princípios de Mateus 5. Porque arrependimento não é choro, arrependimento não é lágrima, arrependimento não é sentimento de remorso. Arrependimento parte de uma palavra grega, metanoia, que você já conhece, que significa mudança, transformação. Mas não é só do estereótipo para fora, é da mente, do pensamento, da vida, de dentro para fora. Quando eu olho para dentro do contexto, pastor Anderson, eu entendo o que Jesus estava falando com Nicodemos no capítulo 3 de João. Quando Nicodemos chega sedento, querendo saber como fazer para herdar o reino, ele olha para Nicodemos e diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode, mestre, um homem já velho voltar a nascer no ventre materno da sua mãe e tornar a nascer? Tu é mestre dentro de Jerusalém, não conhece as coisas do reino? Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Parece que eu vejo, isso está impregnado dentro desse contexto. Mas o capítulo 2 que tomamos por base, irmãos, deixa eu voltar. Esse contexto me encanta. Esse contexto é contundente, porque revela-nos justamente o momento primordial em que Jesus nasce em Belém da Judéia. Lucas, Mateus, melhor dizendo, no capítulo 2, traz uma informação tão preciosa. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram alguns magos. Vieram da onde? Do Oriente. Vieram por quê? Primeiro, porque viram a estrela de Cristo. E quem eram esses magos? Sábios. Quem eram esses magos? Astrólogas, estudiosos dos astros, estudiosos das estrelas. Talvez eles já haviam pesquisado muitas estrelas no céu, mas naquela noite, naquele dia, eles viram uma estrela de Cristo. Mateus vai trazer a informação que quando eles avistam a estrela de Cristo, logo eles saem do Oriente e vão para Jerusalém. Pregador, qual era o propósito desses magos? Achar Jesus, encontrar Jesus, adorar a Jesus. O texto é claro, porque quando eles saem do Oriente, eles não saem de mão banana, eles não saem de mãos atadas, eles levam presentes, dádivas. Olha o contexto. Eles vão sair do Oriente, eles não têm um GPS, eles não têm uma bússola, eles não têm um mapa do viajor. Então o que é que guia eles? A Cristo. O que é que conduz esses magos a achar Jesus? A estrela de Cristo. Se você olhar para o contexto, essa estrela vai guiá-los do Oriente até Jerusalém. A primeira parada desses magos não é no lugar definido. A primeira parada desses magos, eles param e eles vão ter um encontro com o monarca da época. Quem? Herodes, chamado de o Grande.
reinava por um período de 40 anos dentro da Judéia. Só que quando esses magos agora chegam dentro de Jerusalém, na primeira parada, e quando eles estão frente a frente com o monarca da Judéia, eles não adoram, eles não reverenciam, eles não presenteiam. A única coisa que o contexto mostra é que eles olham para Herodes e fazem-lhe uma pergunta: qual? Aonde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eu já vi muitos meninos recém-nascidos nascerem, já vi muitas crianças crescerem, fazer sua fase infantil, criança, adolescente, e ficar jovem, se tornar promissores em áreas profissionais. Só que Jesus é o único que nasce já tendo um título. Jesus é o único que nasce já tendo uma titularidade. Toda criança, quando nasce, o pai vai dar as diretrizes, o pai vai ensinar, o pai vai levar para a escola, estudando, vai decidir qual profissionalidade vai querer ser. Sim, só que Jesus não é questão de profissão. Eu estou querendo te fazer entender que ele não precisou nascer, estudar para ser alguma coisa. Ele já nasceu Rei dos Judeus, ele já nasceu rei. A pergunta dos magos é: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Herodes ficou perturbado. 40 anos de reinado, 40 anos reinando dentro da Judéia. Quando os magos perguntam aonde está aquele que é nascido Rei dos Judeus, eu fico tentando imaginar a cabeça de Herodes. Fala onde que está que eu vou lá. Fala o endereço que eu vou lá ver. E é o que ele vai fazer. Só que o texto vai mostrar que ele agora chama os seus e pergunta: que rei é esse? Onde está escrito isso? Dos profetas. Quais os profetas? Isaías, Miqueias. E nasce aonde? Na Belém da Judéia. Não é ela que está entre as menores? Ele chama agora os magos e diz: que hora que essa estrela apareceu para vocês? Ele inquiriu saber deles que hora exata que a estrela apareceu. Eles agora olham para Herodes olha para ele e diz: então ide a Belém de Judá, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me. Em outras palavras, manda o endereço, manda a localização, que eu também quero Peraí, pregador. Os magos saíram com um propósito, sim, achar Jesus e adorar. Só que agora tem um segundo propósito no texto. Propósito de Herodes. Só que o propósito de Herodes é falso. Herodes não queria adorar. Herodes não queria reverenciar. Herodes não queria aceitar a hipótese de um nascimento de um futuro rei. O desejo que brota no coração de Herodes era de matar. No capítulo 2, mais para o final, você vai ver que ele lança uma ordem de matar todos os recém-nascidos de 0 a 2 anos. Tem dois propósitos dentro do texto. Dos magos era adorar, de Herodes era matar. Nem todos que diz vou ao culto, nem todos que entram por essas portas entram com o propósito de adorar, entram com o propósito de exaltar. Nem todos que saem para ir à igreja, ao templo, entra com o propósito de cultuar. Esses magos saíram do Oriente desejosos de achar Cristo e adorar a Cristo. Mas Herodes não. Herodes quer matar.
A pergunta do Espírito Santo para mim, para mais alguém aqui é: qual o propósito que te trouxe aqui hoje? Qual o propósito que te conduziu a essa casa de adoração? A Bíblia diz que eles agora saem de diante de Herodes. Eu estou terminando. E quando eles saem de diante de Herodes, a mesma estrela ia adiante deles. Grita comigo: ia adiante deles. Se eu tivesse que dar um nome, um apelido para essa estrela, eu chamaria ela de Palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo escreve aos Romanos dizendo: ora, a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra. Se eu tivesse que dar um apelido para essa estrela, eu daria o apelido de Espírito Santo. Por quê? Porque somente o Espírito guia o pecador a Cristo. Somente o Espírito convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Você nunca vai ver a palavra e o Espírito conduzindo ao homem para pular carnaval. Você nunca vai ver a palavra e o Espírito conduzindo o homem para ir para o baile funk. Você nunca vai ver a palavra e o Espírito conduzindo alguém para a boca de fumo. Não, mas você sempre vai ver a palavra e o Espírito conduzindo homens, mulheres à presença de Jesus. Você vai ver. Pregador, a mesma estrela conduz eles. E diz o texto que ela faz questão de se deter. Grita comigo: deter. Ela se deteve justamente por cima do lugar da casa que Jesus estava. Quem lê o contexto percebe que quando ela se detém sobre o lugar, eles olham e vê uma casa. Eles vê o quê? A tradição que nós escutamos desde pequeno de um presépio é que o único lugar que acharam para ele, porque José e Maria saíram batendo de tudo quanto é casa, hospedagens, estalagem de Belém de Judá. E aquilo que eles ouviam é: não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Batia a porta: não tem vaga, não tem vaga. Talvez até tinha, mas eles diziam: não tem vaga. Muitas hospedarias, muitos hotéis em Belém de Judá perdeu a oportunidade de ter o menino Jesus dentro da casa. Só que a informação de Mateus a gente conhece que por tradição. Jesus nasce aonde? Numa casa ou num estábulo? Num estábulo ou numa estribaria. Estábulo, estribaria, lugar de casa é lugar de pessoas. A informação de Mateus é que entrando eles na casa, sabe o que eu penso aqui? Mesmo nascendo num estábulo, mesmo nascendo numa estribaria, mesmo colocado como um berço dentro de uma manjedoura, de um coxo que animal se alimenta, houve uma casa que abriu a porta para eles entrar. Houve uma casa que abriu a porta para Jesus entrar. E casa que abre a porta para Jesus entrar, a história nunca mais é a mesma. Casa que abre a porta para Jesus entrar, tem mudança, tem renovo, tem graça, tem poder, tem autoridade. A minha maior alegria aqui é que essa casa que se abriu a porta para ele, essa casa agora, ela nunca mais será a mesma. Eu estou pregando para casas aqui também que abriram a porta para Jesus entrar. Sua vida foi mudada, sua casa foi mudada, sua personalidade foi mudada, sua vida foi transformada. Eles entram dentro da casa e automaticamente quando eles entram, pastor Anderson, possivelmente eles viram José, viu Maria e viu o menino. Grita comigo: achou o menino. Sabe qual é o contraste lindo disso aqui?
Esses magos saíram do Oriente para ter um encontro com Cristo, para adorar a Jesus. Isso me revela a graça de Cristo, porque enquanto os magos saíram do Oriente para ter um encontro com Ele, Jesus encontrou com muita gente aqui igual eu. E Ele saiu e me encontrou, te achou. Eu não sei aonde Ele te encontrou, eu não sei como você estava, mas Ele te achou. Ele te encontrou. Não foi eu que fui atrás dele, não foi eu que fui ao encontro dele, foi Ele que veio ao meu encontro. Deixa eu ver quem foi achado por Ele aqui. Deixa eu ver quantos foram encontrados por Cristo. Eles acharam o menino, entraram na casa, e eles agora vão adorar. Percebe que eles não adoram José, percebe que eles não adoram Maria, mas quando eles acham o menino, eles prestam adoração a, porque o único digno, o único merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração é Ele. Eles adoram. E quando eles adoram, eles agora abrem os despojos, tira da despensa. A tradução vai dar nome para esses magos e vão falar quantidade. Mateus não dá nome nem fala quantos eram que saiu do Oriente, mas a tradição vai dizer que eram 3: Melquior, Beltazar, Baltazar e Gaspar. Abriram-se os despojos. Um tirou de lá ouro, depositou como presente aos pés de Jesus. O primeiro presente aponta para Cristo na sua realeza como Rei dos Reis, porque ouro aponta para a realeza dele, o ministério de Cristo como Rei dos Reis. O segundo abre a despensa, tira mirra e deposita aos pés do menino como presente. O segundo presente, que é mirra, aponta para o ministério dele como o maior profeta de toda a Bíblia Sagrada, maior do que João, o último nascido de mulher, maior do que Abacuque, Sofonias, maior do que Malaquias, maior do que Zacarias, maior do que Isaías. Jesus é o maior profeta de toda a atualidade. Pergunte, por que, pregador? Porque ele é o único profeta que ele é a própria profecia escrita, verbalizada. Ele é o único que, além de profeta, ele é a própria profecia escrita e verbalizada. O terceiro mago abre a despensa e tira de lá incenso. Incenso de sorte aponta para o ministério de Cristo como sumo sacerdote. Ou se eu tivesse tempo, como sumo sacerdote. Porque todavia, quando eu olho para o ministério de Cristo como sumo sacerdote, eu sou obrigado a voltar a minha visão para a obra redentora do Calvário. Eu só estou pregando aqui não é porque eu mereço, é porque o meu Senhor é sumo sacerdote, é mediador. Você só cantou, só está adorando aqui, só está presente aqui, não é porque tu é bom ou boa, porque tu é alguma coisa, é porque Ele é mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele mediou. Com a permissão do pastor Anderson, fica de pé. Se coloca de pé. Oracalamachu, ramanchorequele mandorebai. O último presente revela ele como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote da igreja, ele nos redimiu. Como sumo sacerdote da igreja, ele nos perdoou.
como sumo sacerdote da igreja, ele nos justificou. Só que como sumo sacerdote da igreja, ele abriu o acesso que nenhum outro homem tinha. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Você hoje tem acesso à presença de Deus. Você hoje tem acesso à presença do Pai, porque Ele mediou, porque Ele abriu o caminho, oh glória.